Pois bem, já se encontra aqui presente o Moisés Lima, ele que é coordenador núcleo de cuidados comunitários da Cidade Viva. E o assunto, reinserção social de apenados. Muito bacana, né? E aí podemos iniciar falando que seria a segunda chance para quem cometeu algum crime ou quem errou. Pois bem, bom dia, Moisés, tudo bom, meu amigo? Bom dia, Eugênio. Bom dia a todos que nos ouvem agora nessa manhã tão bela e tão cheia de esperança, né? Assim que eu vejo cada amanhecer. Muito bem, Moisés. E aí, tocando nesse assunto muito complexo em volta da sociedade, né? Hoje temos aí uma sociedade que não vou dizer que está errada, em um certo momento certo, outro certo momento errado, mas que buscam por sede de justiça. E aí eu vejo você, não sei se você é pastor, tem perfil de pastor, você fazendo esse trabalho maravilhoso, bacana, magnífico, e se preocupar com o seu semelhante, com o seu próximo, em entender que o que o nosso Senhor Jesus nos ensina é dizermos que todos nós devemos ser perdoados. Não 7 vezes, 70 vezes 7 vezes. Isso quer dizer um número infinito, né? Sabemos que a nossa sociedade não é desse jeito, né? Principalmente quando é um pecado que você me xingou, lhe xinguei, é diferente. Quando alguém tirou uma vida, é outra coisa. Mas, parabéns, vamos debater essa temática pelo perfil, pelo profissional que você vem sendo e trabalhando essa temática tão complexa de debater hoje no nosso convívio social. Ok, obrigado. E assim, eu me sinto muito honrado por estar aqui. E eu também quero agradecer a Deus pela Cidade Viva. Eu sou pastor da Cidade Viva, não é? E ainda bem que o perfil parece, né, com o pastor. Isso. E um pouco com o cantor Daniel. Pouco com o cantor Daniel, né? Então. Mas eu quero agradecer, né, pastor Sérgio, o cara da cabeça ali brilhante e tal. E quando pensou em igreja, ele pensou também em uma fundação. E nessa fundação nós temos 7 eixos, e um desses eixos da fundação é exatamente esse resgate para aquele que não tem mais esperança, né? Isso. E nós vivemos um tempo, não só agora, né, dentro dessa fotografia agora de pandemia e tal, mas o homem, ele parece que ele já nasceu, ele nasceu completo ali, feliz, né? Mas de repente com a queda ali em Gênesis, então acaba vindo essa sensação de desesperança. E Jesus, ele vem nessa pegada, quando a gente olha para Isaías, ali o profeta Isaías falando que quando tudo estava em trevas, então vem Cristo como esperança. Mateus também vai trazer essa pegada. Uma outra linha que eu gosto muito é Isaías 61, que ele vai dizer que o Espírito de Deus está sobre mim, está sobre nós, pelo que o mesmo nos ungiu, né, para que a gente pudesse dar esperança para aquele que não tem, quebrar algemas daquele que está algemado. Enfim, eu acho que a igreja, a Cidade Viva, vem com essa pegada da igreja para fora. Né? E esse núcleo de cuidado comunitário que você falou aí, a Cidade Viva, ela é dividida por eixos, por núcleo. E o núcleo que eu pastoreio junto com uma outra pessoa muito querida, que eu amo muito, que é pastor Saulo, né? Nós cuidamos nesse núcleo, ele chama de núcleo de cuidado comunitário. O núcleo de cuidado comunitário, ele vai estar atuando nas instituições de longa permanência, pessoal de rua, presídio, moradores de rua, como eu falei aqui, trabalho com crianças, nos hospitais, enfim. Então, são 16 ministérios, 2.300 voluntários, né? Homens e mulheres que acreditam nessa esperança, acreditam que o mundo sim pode ser muito melhor, independente do erro dessa pessoa, desse sujeito, né? Então nós acreditamos muito nisso, né? E a gente acredita sim que é possível, é capaz, né? Uma pessoa, mesmo cometendo um delito, já pegando para a questão, né, de apenados, né, é possível sim cometer um delito e ser ressocializado. Então nós acreditamos nisso de forma assim muito periptosa, muito clara, assim. Vocês participaram da inauguração de 2 fábricas que são inseridas em presídio, não é isso?
Pois é, nessa pegada da esperança, né, e da ressocialização, a gente compreende que o trabalho ele dignifica, né? Isso, O trabalho, verdade. o trabalho é uma alternativa valiosíssima assim, para Concordo. transformar o sujeito, né, para Verdade. transformar a sociedade. E a gente compreende que nessa cosmovisão de Deus, né, da ideia de Deus, foi Ele quem criou o trabalho é muito valioso. E por isso nós pensamos, ainda em 2015, nós temos um ministério que a gente chama Esperança Viva, né, junto com outro que a gente chama de Restaurando Vidas. Olha que legal, né? E o Esperança Viva é composto por advogados que acabam resgatando aquelas penas que estão meio que esquecidas pelo Estado, né? Então, Sei. a gente vai lá resgatar tudo isso. E nós começamos a pensar em 2015, nesse processo de ressocialização, através do trabalho. E nós construímos em 2015 uma sala de aula. Então, educação, né, junto com o trabalho. Nós construímos uma sala de aula para que essa sala de aula, isso dentro da Máxima, né, ali em Mangabeira. Então, para que essa sala de aula, nós aproveitássemos o espaço, o Estado também aproveitasse o espaço, para ressocializar, capacitar ali dentro. Então, nós construímos em 2015. Logo na sequência, nós reformamos uma padaria que fica dentro da Média, né, ali também, né, naquele miolo ali de Mangabeira. E essa padaria, ela fabrica, pasmem, 13.500 pães dia. Né? Isso feito pelas mãos dos próprios presos, aqueles que estão ali. Né? Então, nós reformamos essa padaria. Aí veio uma ideia do Esperança Viva, né? Aí veio uma ideia de uma fábrica de vassouras. Né? Veio a ideia da fábrica de vassouras, e nós construímos dentro da Média, e depois também veio uma ideia de uma fábrica de gesso, dentro da Máxima também, e aí a gente começou a evoluir. Tem a pegada do Castelo de Bonecas dentro do presídio feminino, isso. E nós construímos agora a segunda unidade, né, junto com a vara de execuções penais aqui, né, dentro do Júlio Maranhão. Quando nós partimos para Campina Grande, que foi a segunda unidade, então nós fizemos uma parceria com o Ministério Público do Trabalho. E aí nós inauguramos, né, no finalzinho do ano passado, né, que foi, eu acredito ali dia 20, se eu não me engano, de dezembro, nós inauguramos a fábrica no presídio Padrão de Santa Rita, que foi uma fábrica de vassouras, e ali foi muito especial ver o ambiente, ver, né, os presos com uma oportunidade de ressocializar, diminuir a cada 3 dias trabalhado, então diminui um dia, né, dentro da prisão, enfim, capacitação e tantas outras coisas muito especiais que nós ficamos assim muito felizes. Bacana, e é a forma de você, quando dá essa oportunidade, é a forma de você ter, de fato, um embasamento, saber quem é o apenado, que de fato quer mudar a sua vida ou não, né? Você, quando oferta esses trabalhos, e eu sou, de fato, apoiador, que eu acho que o que falta em nossos presídios é esse padrão de presídio. E a Paraíba parece que é uma referência, viu? Já estive aqui com o secretário estadual da penitenciária, que é Coronel Sérgio Fonseca. Nosso agradecimento a ele, João Rosas, que é um outro cara então, muito especial. Eu acho que esse é o perfil, porque o que falta nos presídios hoje do Brasil é evitar mentes ociosas, que é o que tem de mais, e buscar, por isso que eu também tenho essa visão do senhor. Eu acho que quando começa a dar um trabalho a qualquer ser humano, ele começa a ter a dignidade retornando para ele, porque você tem o seu dinheiro suado, eu não estou falando só de presídio, não, estou falando de um pai de família que está desempregado, que sabe que tem 2 saídas, ou volta ao mercado de trabalho, ou vai buscar fazer o que é errado, né? Roubar, matar. Então, eu acho que isso, de fato, ressocializa o cidadão. Né? Além da palavra de Deus que é pregada lá dentro, todo trabalho social, religioso, nota 1000, a igreja evangélica católica faz, mas também tem que ter, primeiramente Deus, claro, mas também tem que ter essa parte meia prática, né? Prática, né? De fazer acontecer, Isso, né? De dar responsabilidade. Pois né? Então eu acho que o que vocês fazem é magnífico, o caminho é esse mesmo, e aí deveria ser instituído até pelos governantes mesmo, em todos os presídios do Brasil, seja federal, estadual,
essa parte de... Eu sei que alguns têm, mas não com a eficácia da forma que vocês estão falando aí. Padaria e vários ramos, que aí produz para a própria sociedade comprar a baixo custo e automaticamente, além dele estar ganhando uma nova profissão, ele também está ganhando menos dias, né, na sua pena como presidiário. Você falou muito bem, né? A questão da dignificação, ela vem sim através de um tripé, não é que nós chamamos. São as questões emocionais, né, físicas e espirituais. Quando você vai para dentro desse eixo físico, então nós caímos para dentro da responsabilidade desse sujeito, né? A Cidade Viva trabalha com dependência química há 14 anos. Assim. E nós, esses 14 anos, aprendemos algumas coisas, né? Não sabemos de tudo, mas a gente acabou aprendendo algumas coisas. Assim. E tem algo que nós aprendemos ao longo desse tempo, foi, se eu quero conhecer alguém, eu preciso dar responsabilidade para alguém, para esse alguém. Né? E eu não sei quem vai ser aquele que vai funcionar quando eu dou a oportunidade. Eu sei que eu tenho 3 tipos de pessoas ou grupo de pessoas. Né? Aquele que chega para pedir ajuda e, de repente, ele só chega para pedir ajuda, mas não quer nada. Né? Eu vou ter aquele que chega para pedir ajuda e ele passa 1 ano, 2 anos, daqui a pouco, né, ele vai embora. Né? Se é dependência química, ele recai. Né? Ou se é um preso, ele acaba indo para o semiaberto e cometendo algum delito novamente. Mas eu tenho aquele outro grupo, que eu considero o terceiro, que é aquele que chega para pedir ajuda e, independente das lutas ou crises que, porventura, ele venha passar, ele vai continuar lutando e batalhando. Né? Então, é quase aquela parábola da semente, né? Que caiu em terra fértil. Exato, exatamente. Esse caiu na terra fértil. Muito legal. Então, tem aquele que eu dou a oportunidade de cair numa terra fértil. Né? Esse cara vai ser potencial tanto para ele, né, quando ele vai, de fato, né, repensar sobre a vida e acabar mudando, né, os seus comportamentos, quanto para a sua própria família e para a sociedade de um modo geral. Eu falei esses dias que uma única pessoa, isso foi uma fala da Organização Mundial de Saúde, lá atrás, que eu li há muito tempo atrás e eu não esqueci. Ele diz que uma única pessoa transformada, olha que coisa espetacular. Né? Às vezes a gente trabalha por multidão e investe em multidão, e às vezes você que está aí, né, que está investindo em alguém e achando que isso não tem resultado, não tem futuro, preste atenção nessa fala da Organização Mundial de Saúde. Ela diz que uma única pessoa transformada, ela transforma mais 15 em sua volta. Olha que negócio, um potencial gigante. Aí eu podia falar outro momento da parábola que diz o seguinte, faz lembrar aquela da ovelha perdida, uma só, né, é tão comemorada, né, do que as 99 daquelas 100. Então, mais ou menos, acho que é por aí mesmo. Ela reflete, né, que é possível reinserir e, de fato, trazer novamente para um mundo melhor um cidadão. Pai, eu estou aqui na pegada e Eugênio sempre, né, trazendo Bíblia para o contexto. É que você está tão alinhado. Que legal, né? Engraçado que você fala, é muito parecido com o que está na palavra. Sim, mas isso é palavra, né? O que nós vivemos é Bíblia, né? Quando eu penso em todos esses mecanismos, não é porque surgiu da nossa cabeça, surgiu da Cidade Viva, né? A nossa missão e visão é cumprir aquilo que o Senhor ele determina na sua palavra. Isso. Né? Então, assim, a Esperança Viva, a nossa fábrica em Santa Rita, né, no padrão de Santa Rita, nós colocamos o nome como Esperança Viva. Né? No presídio de lá? Padrão de Santa Rita. Tem um presídio que, Moisés, que há muitos anos, eles fabricam bola. É com vocês também? Não é. Não tem, né? Não tem. Mas eu gosto desse mosaico, sabe, Eugênio? Eu digo que esse mosaico ele é muito legal. Essa variedade. Né? Essa variedade. Eu acho que não é a Cidade Viva fazendo somente, né? Com tudo aquilo que pastor Sérgio pensou lá atrás e tantos outros homens, né, de muita coragem na Cidade Viva. E aí eu quero, né, que agradecer tanto, né, a equipe da Cidade Viva, todos os pastores da Cidade Viva, junto com todos os voluntários da Cidade Viva,
Mas eu gosto desse mosaico, onde a Igreja Católica está fazendo, a Assembleia está fazendo, o Universal está fazendo, né, os espíritas ali estão fazendo e tantas outras pessoas estão Desde fazendo. que propague o bem, né? Não é? Essa pegada, não é, que em busca, né, de tornar esse homem muito melhor e transformar, embora nós compreendemos que a transformação genuína desse homem, ele precisa vir, ele vem através de Jesus, né? Mas como eu posso aprender se não tem quem fale? Então, toda essa galera está fazendo, eu sei que a gente acaba levantando e às vezes ressaltando muita ruindade, muita perversidade da humanidade, mas quanta beleza existe na vida, né? Quanta coisa boa está acontecendo na cidade. Eu pregando esses dias, eu falo, irmãos, olha, eu sei que temos passado um tempo muito difícil, né, de morte, muita tristeza, muito problema em economia, política e tal, mas nós precisamos focar nos resultados, nas coisas belas. Verdade. Quantas pessoas estão sendo restauradas, quantas famílias estão se unindo mais ainda, quantos pais estão se aproximando mais dos filhos, né? Quantas pessoas estão se aproximando mais de Deus. O quanto a medicina está sendo avançada. Quanto, né? Quanta medicina. Através, eu costumo dizer, Moisés, que através de tantos estudos que a pandemia obrigou, você não tem a dúvida que daqui a um ano tantas curas vão aparecer para outras patologias, né? Tudo tem... Olha, eu sempre falo o seguinte, Deus, ele é amor, ele não permite maldade, mas ele não executa coisas ruins, né? Só coisas boas, mas ele permite que aconteça uma coisa dessa porque a humanidade talvez estivesse precisando voltar mais um para o outro. Por exemplo, quantos anos existe o Ebola, a AIDS, mas como é uma problemática, às vezes, de determinado país, né? O Ebola é mais ali na África do Sul, a humanidade, por isso que até hoje não tem a cura. Quando se tornou uma pandemia, pode ver que em poucos meses, ou menos de um ano, já começaram a sair as possíveis vacinas. Por quê? Porque a doença lastrou o mundo. Então, assim, a nossa sociedade é o seguinte, quando atingir no macro, atingir meu país, atingir o seu, vamos nos unir. Mas quando atingir só o teu, estou nem ligando, não chegou no meu. Então, assim, até isso, a pandemia ela fez com que os países se unissem em prol da ciência, em prol dos estudos científicos, das curas. Por isso que eu acredito que não tenha dúvida que haverá outras curas para outras doenças através de tantos estudos, investimentos nunca vistos, sem precedentes em todo o território global. Pois é, Eugênio, tem uma frase de C.S. Lewis que eu gosto muito. Ele vai dizer que a crise é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção, né? E eu sei que nessa geração toda, eu sou psicólogo né, e estudo o comportamento, a mente das pessoas, né? E nós temos vivido uma geração onde nós queremos nos afastar da dor, da crise, nós não queremos, né, passar dificuldade, mas nós compreendemos, é só olhar um pouquinho para a nossa história, né, onde muitas vezes nós tínhamos que dividir 1 quilo de carne dentro de casa para 8, 10 filhos. Né? Hoje os filhos estão rejeitando, né, carne muciça, como dizia meu pai, dentro de casa. Né? E nós não queremos enfrentar dificuldade, mas a crise é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção. Né? Na crise nós nos tornamos melhores pais, na crise nós nos tornamos melhores filhos, na crise nós nos tornamos mais próximos de Deus, né? Na crise nós temos descobertas, porque nós não encontramos, né, alternativas. Isso. Então a gente tem que partir para a curiosidade, né? Tem que partir para os testes, né, para as pesquisas. Então, assim, eu sei que é um tempo de crise, mas nós não podemos esquecer que é um tempo muito valioso. Concordo. Não é? Porque é um tempo, como você mesmo falou, é um tempo de aprendizagem. Superação, resiliência, como o senhor bem falou. Na crise, viramos mais profissionais do que já seríamos. Né? A crise faz o profissional ser proativo. Certamente. O psicólogo, né, que passou a ter a telemedicina para escutar seus clientes, seus pacientes, né, se tornou resiliente. Você, como profissional, seja pastor ou psicólogo, como psicólogo, melhor dizendo, você teve que sobressair. Como é que eu faço para não deixar de botar o ponto cada dia? Sim. Como é que eu vou ter que comprar um equipamento de celular, tal? Então, a crise nos faz resilientes e proativos. Sim. Isso é o bacana da crise. Eu às vezes as pessoas me estranham quando eu digo, rapaz, eu gosto da crise.
Isso faz forte, né? Eu acho que Deus está preparando a nossa humanidade para cada vez nos fortalecer. E eu digo isso muito ao meu filho, né? Eu falei assim, meu filho, olha, aceite a crise na sua vida, porque a crise, ela vai lhe ensinar. É verdade. Né? Eu lembro-me, não sei quanto tempo nós temos aí. Né? Temos aí ainda uns 15 minutos. Ah, tá bom. Mas eu lembro-me quando, eu sou do Acre, né? Minha esposa veio transferida para cá. Está quanto tempo já aqui na Paraíba? Ah, tem um tempinho. Paraíba é cidade linda. Tem um amigo lá do Acre, né? Eu confundi com Rondônia. Pertinho, né? Aqui é tudo norte ali, Rondônia, Acre, Roraima. Pertinho. E quando eu vim do Acre, eu tinha uma condição razoável, muito razoável no Acre. E Deus queria, né, tinha outros propósitos para mim. E eu sem meio que aceitar. E aí eu perdi meu primeiro filho. E Deus acabou convergindo, de fato, a nossa vinda para Paraíba, porque minha esposa amava João Pessoa bem antes de morar aqui. E quando eu cheguei aqui, Deus querendo tratar algumas coisas, quando eu coloco o pé no aeroporto de João Pessoa, ele disse, eu quero que você volte para o primeiro projeto que eu idealizei para você, que era a ideia de ser pastor. Né? Eu digo que eu não sou pastor porque eu quero ser pastor, eu sou pastor porque eu não tenho por onde correr. Assim. Deus me conduziu, né? Não, mas, e aí, vim cheio de arrogância, me tornei um homem capitalista, né? Arrogante, mesmo dentro da igreja, mas nós somos muitas vezes religiosos, né? Manipuladores, enfim. E quando eu cheguei aqui, Deus fechou todas as portas de emprego para mim, mas olha que coisa legal, eu fui, como eu comecei a trabalhar aos 8 anos de idade, né? E não parei mais, então eu enlouqueci dentro de um apartamento, né? E para não pirar de vez, assim, eu falei, rapaz, eu vou fazer pão e vender na rua. E eu fui fazer pão, né? E passei 1 ano e 3 meses fazendo pão e vendendo na rua, né? E eu sabia que era um tratar de Deus, porque o meu currículo era bom, eu era gerente de uma empresa que atuava em 4 estados, era um gerente mais jovem, então não tinha porquê, né, eu não ser chamado para o mercado de trabalho, a não ser por uma intervenção do próprio Deus, assim. Mas eu fui vender pão na rua. Rapaz, como aquele momento de vender pão na rua foi precioso para tudo o que eu estou fazendo hoje, né? Para tudo que a igreja, o que a Cidade Viva pensa como igreja, né? Nós não queremos ser igreja para ficar dentro de 4 paredes, né? Adorando esse Deus. Nós compreendemos que, enquanto igreja, enquanto Cidade Viva, e o olhar do próprio pastor Sérgio, diz, rapaz, igreja é aquela ideia da eclesia, né? É sair para fora, em busca do perdido, né? É fortalecer aquele que está fraco, como já falei aqui, é trabalhar nos presídios, nos abrigos, nos hospitais, nas ruas, né? Nas instituições de longa permanência. Nós precisamos ser frutíferos. Agora, ser frutífero é se submeter a momentos de aprendizagem, de crise, né? Depois disso fiz 2, né, faculdades, a teologia 5 anos, depois psicologia, trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade, saía de casa às 6 horas, chegava às 11 da noite durante 5 anos, né, mas como tudo isso foi precioso, né, e hoje, principalmente aos jovens, né, aqueles que estão acordando 9 da manhã e reclamando porque a mãe não fez o café. Agora, meu filho, acorda, levanta, vai trabalhar. Você vê a importância, Moisés, em você estar trabalhando aí diretamente com os apenados. Eu acho que o que faz você diferente de muitos é o seguinte: por você conhecer a realidade de cada um, ou de quase todos, tem como você julgar menos. Porque eu, por exemplo, eu posso talvez julgar mais por não conhecer a realidade, dizer, ó, para mim tem que apodrecer na cadeia, por exemplo, porque tirar a vida não, porque só Deus pode tirar nossas vidas. Mas você, quando conhece lá dentro, você vê, não, cara, é tão humano, tem que dizer que esse camarada... Então, assim, é mais fácil você ter uma visão, até como pastor, como líder religioso, é importante. Isso já é antes de Cristo, né? Só apontar o dedo e não enxergar que nós também temos nossos erros.
Nós estamos numa série chamada que nós intitulamos como O Falso Eu. Não é? E nós falamos exatamente isso ontem. Né? Esse falso eu acaba não assumindo as suas próprias responsabilidades, nós ficamos mais favoráveis a julgar o outro. Somos perfeitos, né? Não é? Quando é para o outro, então vale, para mim não vale. Não vale. Não é? E tantas outras questões, né, que enquanto ser humano nós entramos aí no falso eu e a gente não consegue nem sequer reconhecer a nossa própria identidade, assim. Mas tem um negócio bacana que você falou em relação, a gente acaba conhecendo mais, né? Isso é verdade, a vida, né, vai nos ensinando, nós vamos experimentando e eu sempre digo o seguinte: qual a diferença que eu tenho, Moisés? Eu nunca bebi, eu nunca fumei, não é? Mas qual a diferença que eu tenho, Moisés, para um dependente químico? E eu falo que nenhuma, assim. Porque se o problema, né, os estudiosos, né, da área vão dizer que se o problema não está na substância é fuga, não é? O problema está naquilo que o empurra para fazer uso da substância. Eu começo a pensar, qual é o problema então do usuário, do apenado? Orgulho, arrogância, falta de Deus, irresponsabilidade, né? Amizades que não convêm, enfim, tantas outras coisas. Aí eu me olho no espelho e falo assim, eu tenho isso? Sim. Né? Eu sou manipulador, mentiroso, autossuficiente, arrogante. Não é isso? Então, assim, qual é a diferença que nós temos para aquele que está preso lá? Nenhuma, absolutamente. Eu acho que esse deve ser o nosso olhar. Porém, eu acredito que as nossas falhas, os nossos erros, eles têm consequência e nós precisamos ser responsabilizados pelas consequências dos nossos erros. Não é? Porque senão a gente não aprende. Verdade. Não é isso? Isso acontece com os nossos filhos. Não é? Se nós precisamos responsabilizar os nossos filhos pelas condutas, né, digamos que maléficas que eles porventura venham cometer, porque senão não acontece, não fecha o ciclo do processo de aprendizagem. É interessante isso, né? E aí, por exemplo, se o cara cometeu um delito e o Estado diz que ele tem que pagar uma pena, ele tem que pagar. Ele só não pode ser condenado, não é, pela vida inteira pelo ato que ele fez. Porque, às vezes, o ato foi, conforme você falou, às vezes foi, cara, uma loucura, né, em um dado momento, onde a fúria dele, né, por uma raiva, por coisas, né, passadas ou presentes, né, acabaram lhe tirando do prumo, e ele cometeu, né, o delito. Né? E o que nós precisamos olhar, e Jesus sempre fez isso, né, olhar com compaixão. Ontem nós falamos sobre Davi, na nossa pregação, nesse falso eu, né? E Davi cometeu tantos delitos, cara, que às vezes você fica questionando, isso. Rapaz, como que esse cara foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Inclusive, no momento que ele mandou Urias, né? Urias, né? Já com a intenção de quê? De pegar, desejando a mulher do próximo. Ele planejou ali. Tudo, né, aquilo, e ainda mesmo assim foi um servo de Deus. A gente fica perguntando, rapaz, como que esse cara é considerado um homem segundo o coração de Deus? E nós falamos ontem que ele foi considerado segundo o coração de Deus por conta da graça. Tá vendo? Não é? Da misericórdia. Da misericórdia de Deus. Isso é que nos traz a felicidade de sabermos que todos nós podemos sim sermos salvos. Claro, temos que fazer a nossa parte, mas porque temos um Deus tão misericordioso, que se não fosse, era difícil. Sim. Todo mundo entrar nesse reino tão desejado. Exatamente. E aí a gente precisa olhar para a cruz, né? Hebreus vai dizer, rapaz, olha para Jesus. A gente fica olhando muito para as nossas crises, para as nossas mazelas, para os nossos desejos, né? E eu sempre digo que julgar o outro a partir de mim mesmo é legal, porque eu sempre me considero melhor do que o outro. É verdade. Não é? Julgar um dependente químico, julgar, né, uma pessoa que está presa, olhando para mim mesmo, às vezes é fácil porque eu me considero melhor, embora não seja, mas eu me considero melhor. Mas eu sempre digo que o nosso prumo para medir, ou o nosso metro, né, para nos medirmos, se chama Jesus. Quando eu olho para Jesus, quando Ele é o meu metro,
Não é como eu me vejo. Não é isso, como eu me vejo. Será que eu sou tão perfeito assim, né? Será que eu sou tão perfeito? E outra, você vê que assim? na época dele, o quanto Jesus foi questionado, porque Jesus só procurava os piores. Sim. Né? Mas rapaz, tu vai almoçar, tu vai jantar, vai se alimentar na casa desse pecador, desse mundo, desse impuro. E foi aí que ele disse, né? Que veio para os doentes, não os que têm saúde, vamos dizer assim, espiritual. Uma vez eu conversava com um amigo, né, da polícia, e ele dizia: rapaz, eu sou muito irado contigo, né? Eu falei: por quê? Ele disse: e com a tua instituição também, né, com a Cidade Viva. Eu falei: poxa, por que com tanta revolta, né? Eu falei: não, porque eu prendo e tu vai lá e solta, né? Tu vai lá e... eu falei: cara, se fosse por mim, né, talvez eu pensasse do mesmo jeito, mas quando eu olho para Jesus, eu vejo que eu sou igual, assim, não tem diferença. Nós cometemos atos diferentes, né? Mas tem os mesmos erros, tem as mesmas falhas. E eu louvo a Deus, assim, eu louvo a Deus pela Cidade Viva, eu louvo a Deus pela vida do pastor Sérgio, louvo a Deus muito pela vida do pastor Saulo, Leilane, Vlad, rapaz, tantos homens, tantas mulheres, né? E os demais pastores aqui, Zé, Josemar, enfim, Daniel, né? Tantos outros que têm essa pegada de olhar para Jesus e embora talvez o resultado não venha nesse mundo, Verdade. né? Mas às vezes vem, não importa, nós acreditamos naquele que não tem mais esperança, nós confiamos que é possível mudar de vida, nós confiamos que em meio a essa vida louca que nós estamos vivendo aqui, é possível sim ser feliz, cara, né? É possível uma família ser estruturada, é possível um filho amar o pai, é possível o pai amar o filho, é possível um homem e uma mulher viverem bem e viverem felizes assim, né? Meu pai vive 45 anos com minha mãe e parece que eles começaram a namorar agora, né? Bacana, muito bom. Né? Então, Mora assim, no Acre? Moro no Acre, Sempre vai... O país nem sempre, eu estou há 3 anos, eu fui fazer uma fala uma vez no Acre, e aí tem 3 anos isso, né? Pretendi ir agora, Com essa pandemia, né? Pois é, em janeiro, mas as passagens para o Acre são caras, né? Absurdas. E ali, Acre, Rondônia, é uma contramão maior do mundo para chegar até lá. Você pega voo aí, para em Brasília, ou são outro, e aí você, né? Mas um outro extremo, é um sufoco. Outro extremo, o sufoco. norte tem essa, principalmente ali, Acre, Roraima e Rondônia. O Acre é um sufoco, você chegar no Acre, por isso que a galera pergunta: Acre existe? Existe, né? Existe, apesar de todo esse sufoco aí todo, mas existe sim. Mas é isso aí, mas é isso, Moisés, eu acho que parabéns pelo trabalho que vocês fazem na Cidade Viva. Eu acho que, como você bem falou, talvez, se você tem ali contato com, vou só dizer um número subjetivo, 100 pessoas, um exemplo, claro que tem muito mais que isso, mas 100 pessoas, se 10 de fato recuperarem a sua dignidade, já valeu a pena, né? É impossível dizer que os 100 vão sair e não cometer crime, é impossível, mas cada um pague pelo preço que vocês estão apenas sendo ponte para dar uma segunda chance para aqueles seres humanos, né? E aí, se eles não querem, problema é deles. Mas, pelo menos vocês, como igreja, como luz, tem, se não reconhecimento da sociedade, mas tem do Papai do Céu, que é o mais importante. Dele que a gente vive, é da graça dele, é de tudo que... aquela máxima, faz com a direita o que a esquerda não veja. Então, a gente faz nossa parte e não precisa estar dizendo A, B, A, C, né? Deus vai nos conduzindo. E aí, a graça, como você bem disse, muitas vezes recebendo até aqui mesmo na terra, sim, antes de partir para o outro plano. Mas parabéns mesmo pela condição. Eu acho que vocês também fazem, que as igrejas fazem, católica, evangélica também, o sopão, não, a sopa, sei lá, a comida na madrugada. Vocês fazem nós temos um ministério chamado Anjos da Noite. Isso. Né? E o Anjos da Noite é um ministério que trabalha exatamente com os moradores de rua e tal. E eu quero agradecer aqui ao líder, né, do Anjos. Nessa pandemia, então, nós criamos ali um planejamento para levar, né, de alguma forma,
né, um auxílio, né, àqueles que estão morando em rua, como máscara, alimentação. Então, nós estávamos na rua trabalhando. Né, nós temos um banheiro móvel, né, aí corte de cabelo, né, banho. Levando amor, né, dignidade. A higienização. Né? Enfim, eu comecei falando, sei que só para finalizar, Eugênio, e já agradecendo muito assim, pela oportunidade. Comecei falando sobre esperança, né? A nossa fala foi nesse tom mesmo de esperança, de dignificação, ressocialização. E você falava, eu sei que vocês têm vários aí, mas eu queria, né, e de fato, eu queria citar o exemplo de um cara, né, João. Ele chegou para a gente, eu acredito que há uns 10, 8 anos atrás. Ele já tinha tido experiência, né, em penitenciárias, tinha sido preso, mas estava morando na rua, né, usuário, e nós começamos a cuidar do João, internamos o João. Quando nós terminou o trabalho, o pastor Sérgio pergunta ao João o que ele queria ser. Ele disse que queria ser mestre de obra. E o pastor Sérgio procura um curso que nós vamos custear para você. João foi lá, fez. Depois nós temos a piragem de acreditar naquele que está à margem da sociedade, né? Isso é muito legal. E aí, depois nós começamos a construir, antes disso, nós contratamos o João para trabalhar na recepção da Cidade Viva. Falei, rapaz, como que um cara que estava morando na rua, o usuário, vocês vão contratar para trabalhar na recepção da Cidade Viva? Vamos. Contratamos o João. Deu muito certo, assim. Mas João tinha um sonho, o sonho do João era ser mestre de obra. E nós começamos a mexer em umas construções que a gente tem no espaço metropolitano, indo ali para Recife, né? E a ideia, na hora, foi assim, rapaz, vamos colocar o João como responsável por 25 homens, né? E na hora, dá aquele medinho, né? É a prova de fogo agora. Rapaz, nós vamos fazer isso. Aí vamos fazer isso. É porque é questão até falta de experiência, né? Sim. Não é nem pela... Exato. Vamos experimentar. Obviamente que tinha um engenheiro responsável, uma pessoa responsável, mas ele era o cara, né, responsável ali para... Vamos, colocamos, João. O pastor Sérgio passa um dia por ele e fala assim, meu filho, qual é o teu sonho agora? Eu falei assim, pastor, meu sonho é ser engenheiro. Ele falou assim, então faça o vestibular. Se você fizer o vestibular e passar, nós vamos custear, né, a sua graduação. O João se forma esse ano agora, em junho, na engenharia. Né? E certamente que isso não é porque nós somos bonzinhos. Não, mas é muito bacana uma história dessa. É porque Deus move nosso coração, mas resgata, né? Tem muita coisa bela acontecendo. Né? Eu sempre digo, olha, vamos tirar as vendas dos olhos, né, e falar sobre vida. A gente fala muito sobre morte, a gente fala muito, dá muito valor às drogas, os males. Eu preciso falar sobre a coisas vida. Coisas boas, um exemplo aí. Quantos Joãos não tem pelo Brasil afora, né, sendo reestruturado, recuperado? Exato, né? Precisamos falar de resgate, de restauração, precisamos falar da estrutura da família, né? Do pai, da postura do pai, da mãe, que essa família é bela. Nós precisamos, né, olhar para a nossa cidade com os bons olhos, né? Orar pelos nossos governantes, não é? Pensar, a igreja precisa pensar mais na perspectiva de cosmovisão, né? Faz, cara, tira o olho do teu umbigo, né, e começa a olhar para frente. Tem uma fala, né, de João de Barros que ele diz que nós precisamos transver o mundo, né? E deixar de ser mais pessimista, exato, ser mais otimista. Exato. É possível trabalhar em meio à pandemia, é possível ser feliz, é possível. Com as precauções, todos os cuidados, mas não ficar aquele medo de não poder viver, é tão ruim. O extremo é muito ruim, né? O extremo é muito ruim. Em tudo, então, por tudo, na religião, na política, em tudo. Tudo, exatamente. Né? Então, assim, nós precisamos ver a vida com esperança. Assim, né? A nossa esperança, ela é viva. Nossa esperança, ela não morre. Né? Nós temos o dito popular, assim, a esperança é a última que morre. Assim, não. A esperança não morre. Não morre, é verdade. Né? Porque a nossa esperança se encontra em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a nossa esperança. Em todos os aspectos. Assim, seja problema, né, dependência química, familiar, ou em desemprego, ou qualquer ele que seja. Por isso que não morre, porque Jesus é não eterno. Não morre, cara, é eterno. Né? É isso. Moisés, abração, meu irmão. Parabéns aí pela sua temática, seu ofício à frente da Cidade Viva. Um abração ao pastor Sérgio, transmito meu abraço. Já estive aqui com
acho que é Serginho, o Sérgio. Sim, filho dele, Serginho, né? foi. Ele Querido Serginho. e minha amiga que veio cantar. Elô. Acho que é Elô, que é filha do ex-deputado federal, Do Major Fábio. Pronto. Exato. A dupla, né? Achava até que era namorados, mas não. Parece que Serginho até casou, né? Serginho casou agora. Com a né, americana, esse nome. Foi, Americana. Fui bênção. longe. Meu irmão, Deus te abençoe, sucesso. E quando precisar, fala com a minha produtora pra gente bater um papo Amém. legal desse, tá certo? Amém. Cara, muito obrigado, Eugênio. Muito obrigado, né? Muito obrigado por sua paciência, ouvir nossas histórias. Show né? de bola. E nos oportunizar nesta manhã, passar um pouco de esperança. Obrigado você que nos ouve aí também. Muito obrigado. Que a graça de Deus esteja sobre você. Amém. E não desista, não. Continue. Né? A crise é muito legal. A crise, como nós falamos aqui, ela nos ensina. A crise é muito bom. Tá? Beijo. Deus abençoe todo mundo. Amém. Obrigado, querido. Amém. Muito Deus te obrigado. abençoe também. 2021 cheio de bênçãos e conquistas para você e família. Amém. Amém. Certo? Deus abençoe aqui a empresa, todo mundo, os Isso, programas. a nossa TV Marcha, nossos colaboradores, todos, é verdade. Amém. Estamos juntos. Deus abençoe. A nossa humanidade, né? Sim. Vamos para um breve intervalo e já retornaremos com mais debate político para você.